Boa tarde, pessoal. 29 de setembro, mais uma live aqui do grupo. Vou aguardar o convidado entrar para poder abrir. Boa tarde para quem está entrando agora. Oi, Murilo, professora Lívia. Só aguardar o Weber. Bom, enquanto o Weber não chega, eu vou fazer uma apresentação, tá? Meu nome é Carlos. Boa tarde a todos e todas. Eu sou licenciado em Letras Português e Italiano pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou membro do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis. Hoje a gente vai receber aqui para a live, né? Para mais uma rodada de lives, uma live da rodada de lives do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis. Esse grupo de pesquisa, o Trabalho e Praxis, é cadastrado no CNPq desde 2017, é da UFES, é coordenado pela professora doutora Lívia Moraes, docente do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Política Social, daqui da universidade, e o professor doutor Rafael Belan, docente e coordenador do Departamento de Comunicação, também da universidade. Bom, o grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, ele se propõe a atuar com pesquisa, ensino e extensão no intuito de divulgar as suas pesquisas, né, em torno da temática do trabalho, bem como as transformações no capitalismo contemporâneo. E aí é por meio de produção científica e experiências de formação. Nosso grupo ele é composto por pesquisadores e pesquisadoras, que são estudantes do mestrado e doutorado em política social, e também estudantes de diversas áreas do conhecimento, né? Tais como ciências sociais, comunicação, serviço social, do direito e letras também. Além desse projeto de lives, né, a gente atualmente tem um projeto de extensão que ele acontece desde 2018 para a formação de professores da educação de jovens e adultos, o EJA, né? Com conteúdo de fundamentos do mundo do trabalho, né? Ele faz parte da implementação do EJA profissional no município e também do estado. Essas lives também que acontecem aqui toda semana, toda terça-feira, elas vão servir de material para esse projeto também. O Weber entrou. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, né? Já que o Weber entrou, vou dar uma apresentada. Ele é o Weber Lopes Góes, é historiador, mestre em Ciências Sociais da Unesp, doutorando em Ciências Humanas e Sociais grau do ABC e pesquisador do Centro de Estudos Periféricos da Unifesp, né, da Zona Leste, Campus Zona Leste. Ele também é autor do livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, a proposta de povo em Renato Kell. O tema de hoje, né, Weber, é racismo e eugenia em contexto de pandemia. Antes de passar a palavra para o Weber, quero avisar que na próxima live, terça-feira, dia 6 de outubro, a gente vai receber a Emily Marques Tenório, que é da política social, especialista em sexualidade e ativista feminista do Fórum de Mulheres aqui do Estado, né? O tema da live vai ser violência contra a mulher na pandemia de Covid-19. Seja bem-vindo, Weber.
Nossa ideia é que você faça uma exposição em torno de 30 minutos, e aí a gente abre para a galera fazer as perguntas. As perguntas já podem ser feitas ao longo da live, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Vocês me escutam, estão me ouvindo bem? Tudo certo. Ah, então tá bom. Então, eu já começo? Pode começar. A Ah, palavra. então legal. Eu primeiramente queria agradecer a Lívia aí, que está inclusive me dando boas-vindas pelo convite que me foi feito. Eu sei que o grupo de vocês tem um trabalho muito sério, né? O grupo de pesquisa de vocês, aí da Federal do Espírito Santo. Tive o privilégio de estar com vocês aí no ano passado. Infelizmente, uma chuva pesada deu lá, né? Mas de qualquer forma não inviabilizou a realização do evento. Foi uma atividade muito importante, né? Eu tive o privilégio de estar por lá e etc. Então, e fui muito bem recebido, né? Pelos professores, o João e uma gama de professores aí que me recepcionaram, né? Então, quero já registrar aqui as minhas considerações aí, o prazer de estar contribuindo para uma discussão cara para a sociedade brasileira, mas que, de qualquer maneira, eu acho que é isso mesmo, né? Fazer a crítica e pensar elementos no sentido de elaborar caminhos para a superação desse quadro que a gente está aí acompanhando, né? Bom, o tema da eugenia é um tema muito complexo, até porque geralmente fala-se muito, aliás, no contexto de pandemia, hoje tem se falado muito sobre eugenia, né? No entanto, a forma pela qual se utiliza o termo, às vezes ele acaba trazendo elementos que não contribuem para entender o que é a eugenia de fato, tá bom? Então, como ponto de partida, eu sugiro que a gente reflita, primeiramente, o significado da eugenia, né? Ou seja, a eugenia, ela é uma proposta científica, né, que nasce no final do século XIX, é, elaborada pelo primo do Charles Darwin, Francis Galton, que tinha como objetivo construir elementos para que a humanidade viesse a ser melhorada, tá certo? E o primo do Darwin, o Francis Galton, ele estava preocupado, inclusive, com aquilo que hoje a gente pode considerar como as contradições da sociedade no interior do processo da industrialização que aflora ali na Inglaterra por volta dos anos de 1850, mais ou menos, né? Quando ela toma maior vulto. E esse desenvolvimento do capitalismo industrial inglês trouxe uma série de contradições, como, por exemplo, a criminalidade, é, o, a questão da urbanidade, a prostituição, a delinquência e tantas outras questões que, aos olhos das elites da burguesia vitoriana inglesa, incomodavam-os, né? E o Galton, então, ele partia da ideia de que era necessário ter uma ciência que estudasse essas contradições para aí sim elaborar soluções para a superação dessas contradições. E essa ciência que o Galton vai elaborar, ele vai denominar de eugenia, que significa ciência dos bem-nascidos, né? E ele também cunha esse termo a partir da palavra grega, né? Que significa eugênicos, ou seja, ciência do Eugênios, ciência dos bem-nascidos. E então ele vai fazer o seguinte: ele partia da ideia de que a eugenia, então, ao estudar esses elementos, ia formular políticas para que o Estado pudesse solucionar as questões que eu apontei anteriormente, né? E essas ideias da eugenia, então, ela vai ganhar muito vulto, né? Não é à toa, por exemplo, que ele vai ter um companheiro dele chamado Karl Persson, né? O Karl Persson, que era uma figura também que começou a aderir à ideologia da eugenia, começou a estudar, inclusive, sob uma forte influência da matemática, das ciências naturais, ele vai então trabalhar muito com cálculos e estatística. Não é à toa que o Karl Persson
foi o fundador da disciplina que a gente conhece hoje como cálculo científico, tá certo? Ou melhor dizendo, da estatística. A estatística hoje é estudada nas universidades, nos cursos de economia, de sociologia e outros mais, devido à influência do Karl Persson, né? E o Karl Persson, ele era tão obcecado pela ideologia da eugenia que ele inventou uma revista nas universidades onde ele deu aula, na Inglaterra, que inclusive é um termo que hoje veio à tona a partir da gestão do Sérgio Moro. Vamos lembrar do Sérgio Moro, que é o ex-ministro da Justiça. Qual é esse termo? Biometria. O termo biometria, ele foi cunhado no começo do século XX, né? Na passagem do século XIX para o XX, pelo Karl Persson. E o Karl Persson, nessa revista Biometria, eles publicavam uma gama de artigos sobre eugenia, sobre criminalidade, sobre melhoramento da raça e tantas outras temáticas que os eugenistas começaram a assimilar, tá certo? Então vejam, aqui eu já estou trazendo um elemento, já que o nosso tema é pensar em eugenia contemporânea, vejam, essa ideia do ministro Sérgio Moro, quando ele propõe lá o pacote anticrime, né, e propõe ainda na lei que o Brasil deve unificar os bancos de biometria para catalogar os chamados criminosos, os presos e etc, etc, essa ideia não é nova, tá certo? O que diferencia a época do Karl Persson para a nossa contemporaneidade é que na época do Karl Persson, ele tinha que catalogar as informações, inclusive o Galton também, à mão. Hoje nós temos o quê? Dados, bancos de dados informacionais, uma indústria pesada por detrás dessa chamada tecnologia da segurança pública, que vai inclusive sofisticar e robustecer esse projeto de dominação. Então, em linhas gerais, o que a gente pode então definir a eugenia? Que a eugenia é um projeto de dominação de classe aflorado, ou melhor dizendo, elaborado pelos ideólogos das elites da burguesia vitoriana, que tinha como objetivo combater as contradições sociais no interior da sociedade industrial, ali na quadra do final do século XIX para o XX. Percebe? Então essa é a primeira definição. O segundo aspecto que é importante a gente também refletir sobre a eugenia é que a eugenia também ela é um aporte, ela é uma ferramenta que emerge no interior das sociedades de classes, tá certo? Isto significa que é a burguesia que vai financiar esse tipo de ideologia para combater não só essas contradições, mas inclusive os movimentos operários. E um outro aspecto que nós precisamos considerar no final do século XIX, vamos lembrar, depois na quadra dos anos de 1885, a Alemanha sediou um congresso, o famoso Congresso de Berlim, tá certo? Esse Congresso de Berlim foi feito lá sob a presidência do Bismarck, né? E atrás da mesa desse congresso estava o quê? O mapa da África. Foi lá que eles partilharam o mapa da África, né? E cada burguesia dos países de capitalismo monopolista ficaram com um pedaço da África, né? Então, vamos lembrar, a Holanda ficou com... agora eu não vou me lembrar, mas de qualquer maneira, se a gente pegar o mapa do neocolonial, a gente vai ver o seguinte: nós vamos ver, Portugal vai pegar Angola, né? A Bélgica vai pegar o Congo, né? Enfim, cada país, né, vai ficar com uma parcela do continente africano. Para justificar esse projeto de esquartejamento do continente africano, a ideologia da eugenia também foi um aporte ideológico significativo. Por quê? Vamos lembrar que o Galton também circulou as primeiras catalogações dele para justificar que havia raças inferiores e raças superiores,
foi no continente africano, tá certo? Então, o Galton catalogou crânio, informações de africanos e etc. Mais para frente, ele cataloga mais de 9.000 pessoas e apresenta os dados sobre hereditariedade numa feira de antropologia natural e por aí vai. Bom, de qualquer modo, eu estou falando aqui um pouco correndo e en passant, só para a gente se situar e se ambientar para ver o quanto que a ideologia da eugenia ela foi fundamental para a burguesia num período do capitalismo monopolista, tá certo? E eu mencionei aqui que era um projeto da burguesia de capital monopolista. Isto significa que uma gama de países que empreenderam o processo de colonização neocolonial vai beber da eugenia para poder fundamentar o seu projeto. Não é à toa que a ideologia da eugenia ela foi soprada também para o norte da América. Os Estados Unidos foi um país que bebeu da ideologia da eugenia, montou grandes institutos e cadeiras de estudos nas universidades renomadas que nós conhecemos hoje, como, por exemplo, a Universidade de Chicago, a Escola de Chicago, a Universidade de Harvard, né? Essas grandes universidades que a gente conhece hoje, todas elas tinham empreendimentos e estudos, inclusive cadeiras em homenagem ao Francis Galton, tá certo? E mais, nos Estados Unidos, a burguesia norte-americana ela foi fundamental, por quê? Porque ela financiou de uma maneira pesada o movimento eugenista lá, sob a articulação e o protagonismo do Charles Davenport. O Charles Davenport, que era um obcecado por essa questão da genealogia das raças, não é à toa que ele vem de uma família cujo seu avô catalogou a sua história de família e ele conseguiu buscar sua raiz genealógica, fundamentando que os seus ancestrais nasceram desde 1050. Né? Vejam então como eles eram tão obcecados para fundamentar essa ideia de uma raça pura, percebe? Bom, mas enfim, e lá nos Estados Unidos, então, ela foi financiada por grandes banqueiros, magnatas, aqueles, por exemplo, a família Rockefeller financiou indústria pesada de ferrovia, né? Ou seja, você tem uma burguesia pesada que vai financiar o movimento eugenista, mas para responder às demandas interior dos Estados Unidos, como, por exemplo, a segregação racial, a criminalidade, a delinquência e, inclusive, o movimento socialista e anarquista, que também estava aflorando ali nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o fundador do FBI, o John Hoover, era um obcecado e um grande entusiasta do Francis Galton, que, aliás, ele que foi quem empreendeu a metodologia da perícia nos locais de crime. Por quê? Porque o Galton também foi o inventor da impressão digital, tá certo? Foi o Galton que conseguiu identificar que, a partir da impressão digital, você poderia catalogar supostos criminosos e identificar determinados crimes. Bom, então vamos só dar uma síntese rápida aqui para eu chegar no Brasil. Então, na Europa nós vamos ter ali, a Alemanha vai também beber da ideologia da eugenia, a França, Inglaterra, Holanda, Bélgica e tantos outros países mais, Itália, inclusive, né? Nos Estados Unidos você tem, então, para resolver as contradições lá, a eugenia, então, vai ser financiada por essa burguesia pesada para combater as questões que eles achavam importantes para responder à reprodução, ou melhor dizendo, atender à reprodução do capital. Pois bem, no caso brasileiro, a ideia da eugenia ela chega aqui para responder às contradições também no interior da sociedade aqui no Brasil, né? Então, primeira questão que os eugenistas vão reivindicar a teoria da eugenia para resolver essas questões. Então nós vamos ter o chamado problema da raça, ou seja, para os ideólogos da eugenia, o Brasil, mesmo que tivesse abolido a escravatura
e instituído, entre aspas, a Primeira República, faltava para eles, aos olhos deles, a formação de um povo homogêneo no país. E esse povo homogêneo no país só poderia ser consolidado a partir de uma construção de um tipo de povo que respondesse os anseios das elites políticas daqui do país. Então, veja, quando eles olhavam para o Brasil, eles diziam, pô, mas esse Brasil que a gente considera como republicano, cuja sua maioria são descendentes de africanos escravizados, mestiços. Vamos lembrar que o mestiço para o eugenista degenera o indivíduo, né? Degeneraria a raça na concepção deles, né? Então, vejam, eles vão olhar para o povo brasileiro e vai dizer que aqui ainda não havia um povo. E quando havia, esse povo não respondia os seus anseios. Então a ideia da eugenia casa com essa proposta, né, das elites políticas daqui. Havia também o chamado problema do sanitarismo, né, das doenças e etc, etc. Bom, rapidamente, então, para eu não me estender, essas ideias da eugenia chegam aqui sob os ombros de uma figura chamado Renato Kell. O Renato Kell, que era um médico farmacêutico, né, e também de origem alemã, chega aqui a sua família em 1848. O Renato Kell nasce em 1889, antes da consolidação da República aqui no país. E aí, então, ele vai partir do pressuposto de que era necessário que as elites assimilassem a ideologia da eugenia para elaborar projetos para resolver essa questão as questões do Brasil e, inclusive, a formação do povo brasileiro. Então, o Renato Kell vai fundar a primeira associação de eugenista aqui em São Paulo, em 1918, né, aqui na Santa Casa da Misericórdia, aqui na Santa Cecília. Né. Ele vai empreender e vai ajudar a montar a Liga Brasileira de Higiene Mental, né? Ou seja, uma conglomeração de médicos e psiquiatras que viam a questão da loucura, a chamada loucura e a doença mental, enquanto um problema a ser resolvido aqui no país, tá certo? Enfim, então, a ideologia da eugenia ganha muito corpo, né? Não é à toa que nós vamos ter em 1929 o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, a formação de jornais eugênicos. Alguns cursos universitários, como por exemplo a educação física, nasce sob uma forte influência da eugenia, né? E tantas outras medidas que os eugenistas tomaram, sempre tendo como escopo construir um determinado povo brasileiro, né? Quando Getúlio Vargas assume o poder, a partir de 30, na Constituição de 34, o Brasil reconhece a eugenia enquanto um elemento importante para, inclusive, sofisticar a educação no país, tá certo? Então, veja, no Brasil, você vai ter a Constituição Federal de 34, que reconhece a eugenia enquanto um elemento importante, né, enquanto uma prática de branquear a educação, né, de formar os estudantes, inclusive estudantes de natureza patriota, cujos valores judaico-cristãos sejam incorporados, e tantas outras medidas que a educação pública no Brasil recebeu, tá certo? Agora tem um dado curioso que eu queria chamar a atenção. Quando eu estiver chegando no tempo, você me dá um alô, hein? Porque como o tema é complexo, eu vou trazendo alguns ingredientes para a gente ir pensando. Então, veja. Quando a eugenia emerge, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter leis de esterilização, inclusive na Alemanha também, né? Esterilização de doentes mentais, de delinquentes e etc. Proibição de casamentos interraciais, e tantas outras medidas, inclusive distribuição de materiais eugênicos, pedagógicos eugênicos, nas instituições de educação nos Estados Unidos. No Brasil, qual é o ponto aqui? De fato, os eugenistas defendiam, como por exemplo Renato Kell, políticas de esterilização
numa perspectiva estatal. Percebe? Outra medida também que ele propunha, né? Que também não virou lei, né? Mas, por exemplo, se você vai ter lá relatórios pré-nupciais, né? Que eram o quê? Era uma catalogação de informação daquelas pessoas que iriam casar, e se elas trouxessem do seu histórico familiar que os seus pais, os seus avós faziam uso de bebida alcoólica ou tinham determinados tipos de doenças venéreas e etc, etc, logo eles seriam proibidos de ter filhos, tá certo? De qualquer modo, aqui no Brasil não pegou essa lei. No entanto, embora o Brasil não tenha reconhecido da forma pela qual as leis que a gente acompanhou lá nos Estados Unidos, todavia, aqui você nem precisou de leis, porque, por exemplo, vamos pegar os manicômios, né? Os manicômios, para além de ser depósito de seres humanos, ali em Barbacena, Juqueri e outras localidades, os manicômios ainda, os eugenistas admitiram ter esterilizados aqueles chamados, concebidos como anormais. Então vejam, embora nós não tivéssemos uma lei, uma gama de pessoas foram esterilizadas num período em que essa ideia dos manicômios toma mais corpo no país. Percebe? Outro aspecto importante também. O Brasil, embora ele não construiu uma lei de segregação racial, todavia, a formação da cidade, por exemplo, vamos pegar a formação de São Paulo, né? São Paulo se formou com com uma base muito forte de segregação étnico-racial. Quem vier aqui para São Paulo vai saber que o centro de São Paulo era um local eminentemente negro, né? Mas na medida que os barões do café, as elites quatrocentonas começam a se assentar aqui no país, no Brasil, em São Paulo, a formação dos bairros nobres começam a jogar a população negra para as regiões que hoje a gente denomina de periferia, né? E, inclusive, até os bairros também, o nome dos bairros é muito interessante, né? Vamos lembrar que aqui em São Paulo nós temos um bairro chamado Higienópolis, né? Inclusive, é um bairro onde você tem uma elite tão anti-humana que resistiu à construção de um metrô. E veja, eu moro num bairro onde não tem metrô. Nós querendo e precisando de metrô aqui, e eles lá tendo um metrô à sua disposição, e ainda fizeram um movimento contrário ao metrô. Veja como essa elite expressa muito bem o que é o pensamento eugenista, né? Que é um pensamento anti-humano, anti-civilizatório, travestido de um discurso de civilidade, né? Mas que, na realidade, propõe uma segregação e uma construção de guetos invisíveis, que, inclusive, São Paulo talvez seria um dos exemplos emblemáticos, tá certo? Então, a eugenia ela ganhou muito corpo, né? Até a década de 50, ela era tida como uma ciência que resolveria, de fato, essas contradições, né? Vamos lembrar também que a política de imigração no Brasil, né, a imigração de trabalhadores oriundos da Europa, ela teve também uma forte influência dos eugenistas. Vamos lembrar que o Azevedo Amaral, que foi o braço direito do Getúlio Vargas, ele defendeu uma tese no primeiro congresso de eugenia no Brasil, na qual ele propunha a vinda de imigrantes para o país, com o objetivo de formar uma classe trabalhadora proletariada e, ao mesmo tempo, uma classe trabalhadora que respondesse aos anseios dos eugenistas, ou seja, seres humanos brancos. E não era qualquer branco, porque vamos lembrar que os eugenistas tinham uma visão muito, muito bem acentuada do que seria branco para eles, né? Para os eugenistas entre aspas, radicalizados, eles partiam da ideia de que os brancos puros que havia na Europa eram os alemães, os ingleses, até os franceses eles também tinham algumas dúvidas, né? Então, o que eles diziam? Que os povos da Península Ibérica, como por exemplo,
os espanhóis e os portugueses e os povos da Itália, eles denominavam de lixo branco. Por quê? São povos que tinham uma mistura, né, e tinham uma forte influência dos mouros, que são povos que não são oriundos da Europa. Então eles diziam que esses grupos eram os lixos brancos, que também deveriam passar por um processo de mistura para que a Europa chegasse a ser branca, tá certo? Então vejam, no caso brasileiro, quando o Azevedo Amaral propõe a vinda de imigrantes, não é à toa que eles começam a selecionar a vinda de alemães, a vinda de italianos, né? Começam a questionar a vinda, inclusive, dos povos oriundos da Ásia, né? Os japoneses, chineses e tantos outros mais, coreanos e por aí vai. Bom, para eu fechar, qual é o ponto aqui que eu queria chamar a atenção para fazer um elo com o tema que a gente está pensando aí na nossa atualidade? Primeiro, embora esses eventos que a gente acompanhou fazem parte do passado, todavia, ele vem à tona na nossa contemporaneidade, mesmo que o tema da eugenia não seja utilizado enquanto tal. Porque, primeiro, se nós formos definir eugenia, a eugenia também ela é dividida em 3 aspectos. Primeiro, a eugenia negativa, que é aquela que busca impedir a reprodução dos chamados grupos, povos anormais e insignificantes. A eugenia preventiva, que é aquela que combate aquilo que os eugenistas dão o nome de venenos sociais. Por exemplo, na época dos eugenistas, o problema do alcoolismo era muito forte na cabeça deles. Então, eles partiam da ideia de que o álcool era um veneno social. Logo, as pessoas que se encontravam embriagadas, inclusive o Brasil tem legislação antiga sobre isso, elas pegavam 15 dias de prisão. Vejam então que consumir bebida alcoólica também foi crime no Brasil, percebe? E que para os eugenistas eles denominavam de veneno social, né? E também nós vamos ter a eugenia positiva, que seria a reprodução de grupos que eles consideravam limpos. E a criação de espaços, inclusive, para esses grupos denominados limpos. Então, qual que é o ponto aqui? Embora essa ideologia não seja explicitamente utilizada, mas a gente acompanha isso na nossa contemporaneidade, inclusive no contexto de pandemia. Então, veja, vamos pegar alguns dados rapidamente para eu ir para os finalmente aqui. A pandemia, ela escancarou uma gama de aspectos. Primeiro, ela escancarou que o Brasil é um país altamente desigual. Segundo, ela escancarou que o Brasil é um país racista. Ela escancarou que o Brasil é um país segregacionista. Ela escancarou também que as políticas sociais, embora tenham um histórico de lutas, inclusive no âmbito dos movimentos e da área do serviço social, no entanto, as políticas no Brasil, as políticas sociais, elas são ineficientes para dar conta às demandas que nós temos historicamente na sociedade brasileira, percebe? E mais, a eugenia, ou melhor dizendo, a pandemia também, ela escancarou e demonstrou o quanto que o Brasil é um país segregacionista e racista e violento. Porque, vejam, aqui em São Paulo mesmo, o número de jovens que morreram no período de isolamento foi maior, por exemplo, nos dados de abril, foi maior do que abril do ano passado. Então, vejam, matou-se mais no período de pandemia jovens negros do que num período onde nós não tínhamos vivenciado o período de pandemia. Ou seja, a polícia matou mais jovens negros esse ano do que no ano passado. E isso é porque nós estávamos num período, e ainda estamos, entre aspas, num período de isolamento. Percebe? Outro dado, aumentou a concentração de riqueza da burguesia, inclusive mundial. Nós sabemos disso, né, que o dono da Amazon se enriqueceu mais ainda em período de pandemia. Ou seja, relatórios institucionais têm demonstrado que a desigualdade social aprofundou no Brasil.
né? Para pensar aqui a quadra do Brasil, né? Então vejam, se nós fôssemos interligar, aliás, vamos lembrar só um outro dado. A saúde também, embora nós temos o SUS, que tem salvado de fato a nossa população, mas a maneira de como foi elaborados os hospitais de campanha, por exemplo, aqui em São Paulo, demonstram um forte traço das desigualdades sociais. Por exemplo, aqui em São Paulo, os hospitais de campanha sofisticados foram montados nas regiões aonde você tem uma elite de classe média. Ali no Pacaembu, certo? Aqui no Ibirapuera não, aqui no AMB. Vejam, quando o pico de pessoas que contraíram o Covid da classe média começou, melhor dizendo, a diminuir, os hospitais foram desmontados. Percebe? No entanto, o número de infectados nas favelas, nos bairros pauperizados, continuou aumentando e o descaso e o tratamento e a mortalidade de pobres tomou um vulto significativo. Percebe? Vejam, se nós pegarmos do ponto de vista da ideologia da eugenia, esse período de pandemia não foge aos anseios dos eugenistas. Porque o que eles queriam? Primeiro, segregação daqueles chamados insignificantes. Segundo, que as políticas de Estado fossem truculentas contra aqueles que são considerados anormais ou insignificantes, pobres e etc, etc. Terceiro, uma política de isolamento para uma população que é considerada também uma praga para a sociedade como um todo, percebe? Se nós acompanharmos, então, quem mais tem sido alvo das políticas da pandemia, são as populações pauperizadas e pobres, né? Então, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito da econômico, no âmbito de condições materiais de vida cotidiana, vamos lembrar as campanhas, usem álcool e gel e etc, né? No entanto, se você não tem condições e por aí vai. Bom, então o que eu quero chamar a atenção aqui para concluir é o seguinte aqui. A eugenia, mesmo que ela não seja utilizada verborragicamente, porém, na prática cotidiana, a gente consegue identificar. E, infelizmente, o período pandêmico que nós estamos atravessando, ele está demonstrando isso. E, no caso brasileiro, é pior. Vamos lembrar as políticas do governo federal para combater a política, né, a pandemia. Né? Nós não tivemos ministro da saúde, agora que o interino foi instituído enquanto tal. Não houve uma política, pelo contrário, uma política contrária, né, a questão mesmo, né, das pessoas se cuidar, de se preservar e etc., por parte do governo federal. Né? E tantas outras medidas que fez com que a nossa população, de fato, fosse as mais prejudicadas, né? E só para encerrar, rapidamente, vamos lembrar também aqui em São Paulo, os chamados testes, né, para identificar se a pessoa contraiu ou não o Covid. Os testes são feitos aqui no Butantã, próximo da cidade universitária. Quem é que tem recurso para ir até a cidade universitária, ali no shopping próximo do Butantã, para fazer o teste? Eu não sou e nem o outro que não tem uma condição tal. Quem é que vai fazer? Obviamente, é a classe média que vai usufruir desses testes e por aí vai. Então, eu acho que a eugenia, infelizmente, enquanto houver uma sociedade de classes desigual e de expropriados e apropriadores da riqueza social, me parece que ela ainda vai perdurar, tá certo? Infelizmente. Então, não sei se eu dei conta do assunto, né, mas eu gostaria de abrir aí para a gente ir trocando, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Agora a gente parte para as perguntas. A exposição foi muito boa. Você prefere que eu fale uma por uma ou posso mandar um bloquinho? O que você acha? Faça um bloquinho de 3, mais ou menos, aí eu tento sintetizar e responder para ir dando espaço. Tá bom, vamos lá. Primeira pergunta
Lívia. Vi que a inteligência artificial e de reconhecimento facial tem dificuldade de identificar. Alô, alô, alô. Deu uma falhada, hein? Estamos aí voltando para o bloco de perguntas. Tivemos um probleminha com a conexão, mas a exposição foi realizada na outra. E agora, nessa parte, ficam as perguntas, tudo bem? Só aguardar o Weber entrar. O Weber entrou. Olá, olá. Deu certo? Tudo certo, está me ouvindo bem? Agora eu tô. Bacana. Então vamos para as perguntas. Vou repetir a pergunta da professora Lívia. Vi que a inteligência artificial e de reconhecimento facial estava com dificuldade de identificar rostos negros, né? Você acha que essas grandes plataformas podem utilizar a gratuidade na educação para aperfeiçoar esses sistemas e vender para sistemas de segurança? E aí tem uma outra pergunta que eu não sei quem fez, mas está aqui. Henry Ford também foi entusiasta da eugenia. Pergunto pelo empreendimento da Ford na Amazônia brasileira. A outra pergunta, para fechar esse bloquinho, dá para pensar a eugenia para a realidade da população trans ou é um conceito mais restrito? A pergunta do Iago. Boa. Então vamos começar pela questão da Lívia. Na verdade, qual que é o elemento importante para a gente poder refletir sobre a atualidade dela, né? Grosso modo, a eugenia ela tem que ser pensada como uma proposta que, ou melhor dizendo, como ela foi elaborada para resolver as chamadas contradições étnico-raciais, tá certo? Isso significa, ou desculpa, as contradições sociais, desculpa. Isso significa que ela vai tentar, vai ser uma ferramenta que
utilizada para resolver uma gama de questões. Né? Então vamos pegar a chamada questão da segurança pública. Percebe? O Galton também, ele tinha essa preocupação em resolver o problema da delinquência, né? Não é à toa que os grupos que ele considerava como delinquente, ele denominava de raça dos cockers, né? E, de fato, se o Galton estivesse vivo hoje, ele iria dizer o seguinte, que agora sim o seu projeto está sendo empreendido, né? Porque, vejam, o que nós temos hoje é uma indústria pesada de produção, de um trabalho intelectual, de investimento de propostas de dominação de classe que permeiam o âmbito da segurança pública. Né? Então vamos pegar, por exemplo, drones, né? Essa técnica de reconhecimento facial, tá certo? Essa catalogação dos chamados criminosos, inclusive criação de bancos de dados genéticos para não só combater ou identificar o criminoso, mas para identificar os supostos segmentos que que eles denominavam de anormais, tá certo? O que houve, na verdade, para a gente fazer uma comparação, foi que a gente está acompanhando o processo do desenvolvimento das forças produtivas. Né? Esse desenvolvimento das forças produtivas é que tem viabilizado uma maior articulação de dominação de natureza, ou melhor dizendo, no âmbito da segurança pública. E elas vão atender às demandas de acordo com a particularidade das burguesias. Então, aqui no Brasil, como é que ela se dá? Ela se dá a partir daquelas salas de operações da segurança pública sofisticada, com os drones, com informações e catalogações, tá certo? E que, na realidade, qual que é o mote também da questão, né? É que a gente vê essa contradição e como ela se põe na vida cotidiana, né? Então, por exemplo, as pessoas nunca vão imaginar que colocar o dedo ali numa máquina do banco, num caixa eletrônico ou num próprio celular, são informações, ou melhor dizendo, é uma alusão, ou melhor dizendo, é uma ânsia, foi uma ânsia elaborada e preconizada pelo Francis Galton, percebe? Ou seja, por isso que hoje nós temos aquilo que a gente pode entender que a eugenia ela é uma forma de dominação de classe. Os Foucaultianos gostam de dar nomes mais pomposos, mas na verdade não alteram nada. Né? Os Foucaultianos vão chamar isso de biopoder. Né? Eu não preciso mudar o nome, é eugenia mesmo, né? Porque é um controle. Inclusive, os Foucaultianos vão denominar isso de controle dos corpos. Está na moda hoje falar de corpos, controle, tombamento dos corpos e etc, etc. Na realidade, é dominação de classe mesmo, e pelo fato de ter havido um desenvolvimento das forças produtivas, ela, pela primeira vez na história, a humanidade está sendo controlada e dominada e domesticada a partir desses instrumentos informacionais que servem para manter a classe trabalhadora sufocada e controlada e monitorada. Era isso que o Galton queria. Né? Então, você pode usar os termos legais que o Foucault elaborou, que o Agamben elaborou, mas não muda nada. Porque dá uma impressão, quando a gente pega esses conceitos, como por exemplo, de biopolítica e biopoder, a impressão que nos dá é que isso é novo. Mas, na verdade, o que mudou foi que hoje nós temos o desenvolvimento das forças produtivas que possibilitou, ou melhor dizendo, que possibilita essas formas de dominação de classe. Tá certo? Essa é uma coisa. Um outro ponto é que, vejam, na época do Ford, na época da eugenia, na passagem do século XIX para o XX nos Estados Unidos,
você teve uma burguesia pesada que financiou, né? Inclusive o Henry Ford. Por quê? Porque o Ford via nas ideias eugênicas uma forma fundamental para domesticar e controlar os trabalhadores e, inclusive, formar um tipo de trabalhador que respondesse às demandas do Taylorismo fordiano. Tá certo? Então, na época do Ford, não foi só ele que financiou o movimento eugenista, né? Nós vamos ter a IBM também financiou. Veja, a IBM se montou na base das ideologias eugênicas. Inclusive, os primeiros cartões de informacionalização sobre a comunidade judaica, quem elaborou foi a IBM, que vendia esses cartões informacionais para o governo nazista na Alemanha. Percebe? E a mesma IBM foi a mesma que, quando o nazismo foi denunciado, eles mudaram o seu escopo de investimento e de catalogação de informação. Mas agora, com as bases produtivas mais desenvolvidas. Por exemplo, o escopo deles passou a ser aonde? A Islândia. A Islândia é o primeiro país que conseguiu catalogar e informacionalizar dados da sua população como um todo. E isso já é uma tendência aqui no Brasil e no mundo também. Vejam, então, de fato, essa unificação de RG, essas coisas todas, da gente ir lá no banco, põe a digital e etc. De fato, isso, entre aspas, alivia, né, o trabalho. Por um outro lado, isso acaba sendo uma forma de controle que a gente nem dá conta. Né? E a gente nem percebe que nós estamos a todo momento 24 horas orquestrados, dominados, vigiados e controlados. E trabalhando de graça. Vamos lembrar, você trabalhar com... Você ir no banco, tirar o seu dinheiro, fazer os seus pagamentos, inclusive em celular, de fato dá uma impressão que você não pegou o ônibus para ir até o banco. No entanto, você também está sendo explorado de graça sem perceber. Vejam, então é por isso que a eugenia ela não pode ser vista enquanto apenas um conceito solto das relações sociais. A eugenia ela é um projeto de classe que, inclusive, hoje tem gerado mais valor. Vamos lembrar, hoje já tem kits de genética. Não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo... Tudo bem? Vocês estão me escutando? Tudo bem? Tá, então vou continuar só para fechar essa parte. Vamos lembrar que essas empresas de startup, tem uma empresa israelita de um jovem que inclusive foi o primeiro a catalogar informações de judeus para entrar num processo de indenização na Alemanha. Essa figura, não vou me lembrar o nome dele agora, mas eu tenho estudado isso na tese. Ele foi uma das figuras que inventou o kit de genética. Então, hoje, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, você pode chegar lá numa farmácia e comprar um kit de DNA, esse é o termo. Você pode comprar um kit de DNA para, inclusive, fazer alguns tipos de estudos e mapeamento seu genético. Né? Então, hoje, você não entra só para comprar o cotonete na farmácia. Você entra lá para pegar também, para comprar o seu kit de DNA. Aí lá você constrói suas informações, sua árvore genealógica, etc. Veja, então o que eu estou chamando a atenção aqui para responder a questão da Lívia e a segunda questão. A eugenia, ela também só tem dado sucesso porque ela possibilita gerar mais valor. Ao mesmo tempo que possibilita um processo de dominação de classe, ela possibilita gerar valor. Então, as indústrias que produzem drones, as indústrias que produzem grandes câmeras de controle, né, de monitoramento. Então, essas ideias, elas vão, né, esses investimentos vão casar com um processo e robustecimento e viabilizando a produção e a ampliação do capital.
Por isso que eugenia, luta de classes, exploração de classe e dominação de classe não pode ser dissociada. Tá certo? Teve a última pergunta, uma outra me fugiu, mas essa é muito rápida. Eu não estou conseguindo te escutar. O Iago ele fez a pergunta sobre a população trans. Dá para Ah, pensar tá, eugenia legal, para a legal. população trans Lembrei. ou Na é um realidade, conceito assim, ó, mais esse é um ponto restrito? importante. Certo, não, isso aqui vai ser rápido porque entra naquele Vamos cardápio lá. dos pensamentos eugenistas. Dá para pensar a eugenia para a realidade da população ou é um... Posso responder? Tá, desculpa, é porque a informação está chegando aqui retardatária. Então vejam, Pode. nesse período que a gente está vivendo, principalmente de uma explicitação do reacionarismo e da extrema-direita, a gente já tem elementos, inclusive, para capturar como que a ideologia da eugenia se manifesta. Então, por exemplo, aliás, o próprio ministro da Educação já mencionou isso quando ele vai dizer que a pessoa que é homossexual tem uma opção, né? E ele vai dizer que isso é contra a vontade de Deus, pelo fato, inclusive, dele processar aí a sua religiosidade, né? De natureza protestante e cristã. Vejam, isso é uma ideologia eugênica. Por quê? Porque a ideologia da eugenia ela propõe formatar e produzir um tipo de ser humano, tá certo? Que expressa o ideário desse grupo social que tem como parâmetro eles enquanto modelo de gente. Aqueles que não estão dentro do modelo de ser humano que eles concebem são vistos como anormais, desajustados, doentes. Né? Eu estou estudando agora na tese sobre comunidades terapêuticas também. Né? Um dos dados que eu tenho identificado lá é o seguinte: é que as pessoas que são trans, tá certo? E que também têm uma relação homoafetiva, etc., nas comunidades terapêuticas são tratadas como uma doença. E quando muito, eles vão dizer ainda, esse é um ponto muito mais também asqueroso, né? Eles vão dizer que a pessoa ela é homossexual porque ela está com um demônio no corpo. E que, portanto, ela deve reescrever, ficar escrevendo versículos da Bíblia como castigo. Isso é eugenia. O problema é que a gente entende a eugenia só a partir de um argumento de natureza biológica. E não é. A eugenia é uma expressão de dominação e de controle social. Então, os eugenistas iam chamar mesmo, vai dizer, ó, o cara que é trans e etc, ele vai denominar o quê? De doente, anormal, e que, portanto, o Estado deve construir políticas para fazer com que ele seja homem e seja mulher, e não vice-versa. Percebe? Então, de fato, o alvo e o escopo dos eugenistas hoje também é a comunidade GLBTT QIA+. Não tem como correr. Por isso que a gente tem que combater as ideologias que buscam formatar um tipo de ser humano que não está dentro dos parâmetros das elites. Bacana. Para o outro bloco de perguntas, então, são duas do João. A primeira é sabido que Monteiro Lobato é um incitador eugênico, filiado à Sociedade Brasileira de Eugenia. Como você avalia retirar as obras, uma vez que boa parte delas também tem viés eugênico? A outra pergunta é a seguinte: foi muito pontuado a influentistas eugênicos europeus no Brasil,
Gostaria de saber a influência dos com a ciência eugênica europeia, pensando Lombroso e Higgs. Vamos pelo Lobato. Rapidamente, a questão do Monteiro Lobato é o seguinte. Primeiro, o Monteiro Lobato ele é um pensador que faz parte, né, ele faz parte da constelação de intelectuais e de um caldo cultural que o Brasil estava experienciando, sobretudo a partir de 20 até a década de 30 e 40, por exemplo. Para não dizer até a década de 60. Mas vamos ficar nessa quadra. E assim como o Monteiro Lobato, houveram outros intelectuais que estavam pensando projetos para o Brasil. Só que o Monteiro Lobato, não só ele, outras figuras também, ele leu uma palestra, a primeira palestra intitulada Eugenia, proferida em 1918, aqui em São Paulo, inclusive sob encomenda da Associação dos Cristãos Moços, a famosa entidade chamada ACM, né? E quando essa palestra é publicada, o Monteiro Lobato lê essa conferência e imediatamente ele manda uma carta para o Renato Kell, se lamentando por ter tido contato com uma figura como ele de uma maneira tardia e reconhecendo o Renato Kell enquanto pai da eugenia no Brasil. Tá certo? E o Monteiro Lobato chegou a morar um tempo, né, ou viajar para os Estados Unidos, então ele teve contato com o movimento eugenista norte-americano. E por conta desse contexto todo, ele também começa a ver a eugenia enquanto um elemento importante para formar um tipo de povo brasileiro, né? Não é à toa que ele tem um livro chamado O Choque de Civilização, né? O Presidente Negro ou o Choque de Civilização, que é um texto onde ele, no âmbito da literatura, leva e exalta a ideologia da eugenia até as últimas consequências, né? E mais, o Monteiro Lobato também, ao mesmo tempo, para ele lamentava que a eugenia não tivesse sido empreendida da forma de como ele acompanhou nos Estados Unidos. Não é à toa que numa das cartas que ele manda para o Renato Kell, ele propõe que a solução para o Brasil seria 15 dias de terremoto e 15 dias de adubamento para que nós pudéssemos ter, na cabeça dele, um tipo de povo que aí sim poderia alavancar e responder e efetivar o que seria Brasil, tá certo? De qualquer forma, assim, eu acho que a questão central não estaria em proibir a produção do Monteiro Lobato. Eu acho que o debate não passa por aí. Eu acho que um grande erro que está nessa discussão é de não apontar um aspecto que, inclusive, o movimento negro já tinha debatido isso, que era o quê? O movimento negro não propõe que os livros do Monteiro Lobato não sejam publicados, distribuídos e lidos. O que o movimento negro propõe é que se tenha um levantamento biográfico e histórico sobre o Monteiro, que inclusive demonstra que ele flertou com as ideologias eugênicas, né? Então, o que o movimento negro propõe é isso, é uma nota técnica explicando quem foi Monteiro. E ele, como um homem do seu tempo, de fato ele vai receber e conceber as ideologias eugênicas, né, como um caminho para construir um determinado tipo de povo. Isso não foi diferente com o Monteiro, não foi diferente com outras figuras também, né? Vamos lembrar, por exemplo, o Euclides da Cunha, né? O Euclides da Cunha, que é contemporâneo do Nina Rodrigues, bem dizer, né? Vamos lembrar que o Euclides da Cunha, embora ele estava também pensando o Brasil, pelo fato de ele ter uma forte leitura do Conde de Gobineau, do Gumplowicz, que são figuras, né? Gumplowicz, que era darwinista social, e o Gobineau, que era um pensador que defendia a tese de que a mistura de raças degeneraria os povos, a civilização,
Ele, ao mesmo tempo, na busca de tentar entender o que foi a revolta de Canudos, ele, ao mesmo tempo que ele narra a revolta de Canudos, demonstra as atrocidades em campo pública, porém, ele também vai achar que foi viável defender, ele ao mesmo tempo vai defender aquele genocídio que a gente acompanhou. Por quê? Porque para ele a comunidade, a população de Canudos eram mestiços, degenerados, subser e por aí vai. Né? Essa é uma coisa. No caso do Nina Rodrigues e o Lombroso, eu acho que tem um elemento aí que a gente precisa entender. Né? Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu vou tentar aqui desdobrar. Vejam, no mesmo período em que a eugenia emerge, é um período também que emerge outras disciplinas que têm uma forte influência daquilo que a gente conhece hoje como darwinismo social. O darwinismo social, que foi um conceito cunhado pelo Herbert Spencer, que ao ler a obra do Charles Darwin, ele transplanta as informações que o Charles Darwin trabalhou para as relações sociais. E a partir dessa transplantação, começa a aflorar uma gama de disciplinas também disciplinas que vão tentar resolver essas contradições sociais que eles estão olhando. Então, por exemplo, vai nascer a craniometria, né? A craniometria que tem como objetivo medir o crânio, né? E a partir da medição do crânio, os seus estudiosos concluíram o seguinte, que aquele grupo social que tivesse um crânio menor eram inferiores e que tinha uma tendência a ser criminoso, né? O Cesário Lombroso, que era um italiano, ele também ele foi uma das figuras que, inclusive, ele tem um livro chamado O Homem Criminoso, né? Onde ele vai criar um estereótipo de quem seria o criminoso. O criminoso para ele seria o quê? Os anarquistas, aqueles que fazem greve, percebe? Ou seja, havia esse estereótipo do criminoso, né? Depois você vai ter a frenologia, né, também. Vejam, então essas disciplinas que vão estudar o crânio, a feição e os caracteres, né, o tamanho da orelha, do nariz, da boca, etc., para tentar identificar quem é ou quem seria o suposto criminoso, isso vai bater aqui no Brasil também. E uma das figuras que vai empreender os estudos da frenologia e da craniometria vai ser o próprio Raimundo Nina Rodrigues, né, que foi o fundador da faculdade da cadeira de medicina legal, hoje na UFBA. Né? E o Nina Rodrigues ele estudou o crânio do Antônio Conselheiro e estudou o crânio também do Lucas da Feira de Santana. O Lucas da Feira de Santana, que foi uma figura que se rebelou contra a escravidão e etc. E ele causava um certo medo das elites escravocrata, né? Ele passou por Pernambuco, Bahia, etc, etc, e foi pego, né? E o Lucas da Feira foi estudado, o seu crânio foi estudado pelo Nina Rodrigues também. Então vejam, eugenia, craniometria, frenologia, né? Essas disciplinas estão muito interligadas com as ideias do darwinismo social, mas que emerge a natureza do pensamento conservador e reacionário da burguesia pós-1848. Vamos lembrar, só para acabar aqui, que essa ideia de estudar o corpo, a cabeça, né, os traços e etc., nasce a partir de um contemporâneo do Hegel, que é o Francis Joseph Franz Gall, não é Galton. Ele que foi a primeira figura a defender, ele fundou a disciplina que hoje a gente conhece como anatomia do corpo, né? E o Joseph Franz Gall foi uma das figuras que começou a vender essa ideia de que a estrutura do corpo, da cabeça, sobretudo, determina se a pessoa seria ou não criminoso. Né? Não é à toa que o Hegel, na sua famosa obra
atenção aqui um autor como o Hegel, que é um pensador da burguesia, tá certo? E que, pelo fato dele estar preso ainda, né, ele está comprometido com a razão. Oi? Eu não estou te escutando. Voltamos aqui. Mais um probleminha que aconteceu. Mas o Weber vai terminar de responder. Aí ele aí. Olá, de novo, voltamos. Tá, beleza. E a sua... Aí a gente finaliza, né? Vocês estão me escutando, né? Eu tô te escutando. Não, então, é que eu estava dizendo que a eugenia também ela não pode ser identificada sem a gente capturar, ou melhor dizendo, sem concatená-la com a expressão do reacionarismo e o pensamento conservador, tá certo? Ou seja, se os primeiros lampejos, se as primeiras ideias que redundaram no robustecimento e na formação da eugenia emerge a partir ali dos anos, né, de 1840 e etc, etc, vamos lembrar que antes das revoltas de 1848, por exemplo, o Hegel já era um pensador, isso é porque era um pensador de aspiração da burguesia alemã, ele era um pensador que se contrapunha a essa ideia
de identificar que na estrutura do crânio você pode denominar ou identificar quem é ou não criminoso. E aí eu estava dizendo o seguinte, que o Hegel, no seu texto A Fenomenologia do Espírito, tem um capítulo específico dedicado a esse tema, né? Não é à toa que o Hegel vai dizer que o espírito não é um osso. O que é isso, né? Vamos lembrar que para o Hegel, espírito é uma ideia, é uma ação que se dá na vida cotidiana, nas relações sociais. Então, não é o crânio, não é um osso que vai dizer e determinar o que a pessoa é ou não, e sim a sua ação, né? Então, quando Hegel combate essa ideologia que redundou hoje na craniometria, o que nós estamos querendo afirmar aqui é o seguinte, é que o Hegel estava atento nessa discussão. No entanto, pelo fato da burguesia se tornar reacionária e conservadora e anti-revolucionária, né, ela começa a se validar das ideologias mitológicas e racionalista para poder dar sustentação ao seu projeto de sociedade. Vamos lembrar, por exemplo, que o Engels também foi um crítico assíduo ao darwinismo social. Há uma carta onde o Hegel compara o darwinismo social com uma nova reatualização do conceito hobbesiano de guerra de todos contra todos. Tá certo? Né? O Engels definiu o darwinismo social como um aperfeiçoamento da ideologia do Hobbes. Percebe? Então vejam, os autores que estavam, né, os pensadores daquele período do século XIX até meados desse século XIX, que estavam plasmados numa perspectiva da razão, eles sabiam que o irracional, esse tipo de concepção não explicava as relações sociais. E é verdade. Percebe? Então vamos lembrar que o Lukács, num livro dele chamado A Destruição da Razão, tem um capítulo específico dedicado ao darwinismo social, ao nacionalsocialismo e às teorias do racismo, para demonstrar que o racismo no final do século XIX, ele, travestido das ideologias de ciência, ou melhor dizendo, denominadas como ciência, levou até as últimas consequências o irracionalismo, que resultou, para o Lukács, na Segunda Guerra Mundial e com a emersão do racismo, né? Então vejam, para eu concluir aqui, como a gente ficou saindo, entrando aqui, as informações ficam um pouco desconcatenadas, né? Mas o que eu quero marcar aqui para a gente poder encerrar, mas que não fique tão lacunosa a minha exposição? O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, aqui, a burguesia reacionária e contra-revolucionária e irracionalista, ela constrói mistificação e mitificação das relações sociais e os seus argumentos, que se transformam em ideologia, começam a dar sustentação para a dominação de classe. A eugenia é também uma expressão do irracionalismo. Porque vamos lembrar, fazer ciência, ou melhor dizendo, ciência, para o Marx, é desvelar, ou melhor dizendo, é desvelar o real, mas deixa eu organizar melhor. Mas vejam, a ciência para o Marx é ir para além da aparência, e na essencialidade, para poder, inclusive, aproximar a aparência e a essência. A eugenia, ela é empírica, ela é empirista. Ela fica no campo da aparência e a aparência se sobrepõe à essência. Não é à toa que os eugenistas, na sua maioria, eles mesmos, na vida cotidiana,
não respondia à própria ciência deles. Por exemplo, há uma figura chamada Lunglin. Ele foi responsável em unificar o movimento eugenista a nível internacional e que defendia que a epilepsia era hereditária. Ele morreu de epilepsia. Vejam, só que os seus descendentes não eram epiléticos. Então, o que eu estou chamando a atenção? A burguesia, para ela mandar, ou melhor dizendo, se manter hegemonicamente enquanto classe, ela precisa construir mitologias. Não é o mito que a gente conheceu na história. O mito, ele também está balizado na verdade. Porque senão a humanidade não inventaria o mito, que é a primeira forma de explicação das relações sociais. Bom, eu não vou entrar aqui, que aqui não é uma discussão de filosofia. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, é que a eugenia, por isso que ela está viva da nossa vida cotidiana. Peguem o filho do Bolsonaro quando ele diz: as pessoas não, o pobre não tem que receber programa social. Pobre tem que ser esterilizado, tem que deixar de reproduzir filhos. Isso é uma ideologia eugênica. Pegue a esposa do Dória quando diz: morador de rua não tem que receber benefício social. Morador de rua é acomodado. Os eugenistas eram contra, inclusive, a filantropia. Vamos lembrar que o Nietzsche, que é um grande filósofo, que todo mundo utiliza ele como um revolucionário, o Nietzsche defendia que os mendigos deveriam ser extinguidos da sociedade. É verdade, eu também concordo com ele, que numa sociedade em abundância não haveria a necessidade de ter mendicância. Só que a proposta que o Nietzsche sugere é o quê? É extinção, é debelar os mendigos fisicamente, porque para o Nietzsche, os mendigos são parasitas da sociedade. E o Nietzsche era um autor que leu Francis Galton. E ele leva para o plano da filosofia a ideologia da eugenia. Não é à toa que o filósofo que ele mais detestava era o Sócrates. Primeiro, porque tinha um problema de visão. E segundo, ele dizia que o Sócrates, para além de ser mentiroso, ele era feio. Vejam, o Renato Kell tem um livro aqui no Brasil chamado A Cura da Fealdade. Para o Renato Kell, aqueles que não são puros, limpos e superiores são feios. Então perceba que a ideologia da eugenia ela permeia nas relações sociais. A ideologia não é um aspecto, uma estrutura, como os estruturalistas pensaram, que está dissociada das relações sociais. A ideologia ela se põe na vida cotidiana e quando ela também cumpre a sua função social. Percebe? Ou seja, quando ela é, na realidade, assimilada por aqueles que começam a viver mediado por esse tipo de concepção. Nesse sentido, a ideologia da eugenia ela perdura nas relações sociais. Tá certo? Eu não sei se eu fui feliz, né? Mas o que eu quis aqui foi trazer grossos traços sobre o pensamento eugenista. E peço desculpa aí pelo esse sai e entra aqui por conta da internet, né? Mas espero que a exposição não tenha sido tão lacunosa assim. Não, foi tudo muito bom. Eu agradeço muito pela sua presença aqui. A gente está muito feliz com a sua exposição. Deu tudo certo, apesar das interferências, os blocos ficaram bem divididos, então vão ser muito bem aproveitados por nós, tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Agradeço muito ao Weber pela presença, pela simpatia e paciência. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Trabalho e praxis. Eu só queria agradecer aqui rapidamente a professora Lívia, né, o João, o Gustavo Forte, né, e outros professores e aí professores que eu tive contato aí na Federal, né, do Espírito Santo, e espero que
nós nos encontremos aí pessoalmente, quem sabe, se a pandemia nos deixar e esse mundo aí viabilizar um encontro pessoal para conhecer vocês, etc. Mas de todo modo me coloco à disposição, tá bom? Então, meu muito obrigado e um abraço para vocês aí também. Para finalizar, então, a gente vai ter outra live com a Emily Marques Tenório, como eu disse, e o tema vai ser violência contra a mulher na pandemia de Covid-19. Uma boa noite a todos vocês.